Estão em plenário para o início desta sessão os vereadores Adailton Oliveira, Alain Antônio Marinho, Everton Rodriano Manzotti, Francisco Marinho Bezerra, José Maria Manzotti, Marcos Eduardo Lopes, Silvana não veio, desculpe. Havendo o número legal de vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé, às 19 horas, no dia 17 de fevereiro de 2025. Convido o vereador José Maria Manzotti para fazer a leitura do texto bíblico. Solicitando, nós para ficar de pé em sinal de respeito à palavra de Deus. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata sessão anterior. Ata número 03/2025. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé, realizada no dia 10 de fevereiro do ano de 2025. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, com início às 19 horas, no plenário da sede deste Poder Legislativo Municipal, realizou-se a segunda sessão ordinária, da atual sessão legislativa, sob a presidência do vereador Adailton de Oliveira, com a presença dos vereadores Alain Antônio Marinho, Erivaldo da Cruz, Everton Rodriano Manzotti, Francisco Marinho Bezerra, José Maria Manzotti, Marcos Eduardo Lopes Ruiz, estando ausente a vereadora Silvana de Fátima Cossi Hernandes. Abertura. Após constatar haver o quórum regimental para a leitura dos trabalhos, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus, aberta a sessão, convidando o vereador Alain Antônio Marinho para fazer a leitura de um texto bíblico. Expediente. Iniciando o expediente, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário, vereador Everton Rodriano Manzotti, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Concluída a sessão da ata e oportunizada a discussão, não houve manifestação, ficando a mesma aprovada e sendo assinada na forma regimental. Na sequência, foi lido o ofício número 049/2025, subscrito pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando para esta casa o seguinte projeto de lei de sua autoria. Projeto de lei ordinária número 365/2025, que dispõe sobre a constituição do déficit técnico atuarial para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo de Previdência Social dos servidores públicos do município de São Tomé, FUNPREST, e da outras providências. Também foi lido o ofício número 052/2025, subscrito pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando para esta casa o seguinte projeto de sua autoria. Projeto de lei número 366/2025, que autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar veículos, sucatas e bens inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e da outras providências. Na sequência foi lido o ofício número 013/2025, subscrito pelo excelentíssimo senhor deputado estadual, soldado Adriano José, parabenizando aos vereadores pela posse
nesta nova legislatura, colocando seu gabinete à disposição de todos para colaborar e construir juntos um mandato participativo e democrático. Foram lidas ainda as seguintes indicações. Indicação número 04/2025, de autoria do vereador Marcos Lopes, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis um projeto de lei visando instituir no município de São Tomé um kit lanche a ser fornecido gratuitamente para os pacientes que utilizam do transporte do município para a realização de consultas, exames e outros procedimentos de saúde em outros municípios. Indicação número 05/2025, de mesma autoria, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal que viabilize a destinação de um veículo para atender exclusivamente os pacientes que estejam em tratamento de câncer, que utilizem bolsa de colostomia e ou sonda para alimentação, autistas e outras situações específicas em que o paciente esteja bastante debilitado, quando de seus deslocamentos para as cidades circunvizinhas. As matérias foram devidamente anunciadas e foram distribuídas cópias em avulsos aos senhores vereadores. Não havendo nada mais a ser lido, o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 365/2025 e 366/2025 para análise da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento. Incluiu as indicações número 04/2025 e número 05/2025 na ordem do dia e deu por encerrado o expediente. Ordem do dia. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu início à ordem do dia, onde foram deliberadas as seguintes matérias. 1. Turno único de votação da indicação número 04/2025, de autoria do vereador Marcos Lopes, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis um projeto de lei visando instituir no município de São Tomé um kit lanche a ser fornecido gratuitamente para os pacientes que utilizam o transporte do município para a realização de consultas, exames e outros procedimentos de saúde em outros municípios. Colocada a matéria em discussão, utilizou a palavra o seu autor, o vereador Marcos Lopes, dizendo que em seu dia a dia trabalha com pessoas que realizam tratamentos denominados TFD, tratamento fora do domicílio. E observa que muitas vezes não tem condições de adquirir produtos para sua alimentação, sendo que por vezes saem muito cedo de suas casas e retornam já no final do dia. De modo que é importante que o prefeito se atente para esta indicação, visando fornecer o kit lanche para essa população. Colocada a matéria em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos em turno único de votação. Número 2. Turno único de votação da indicação 05/2025, de autoria do vereador Marcos Lopes, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que viabilize a destinação de um veículo para atender exclusivamente os pacientes que estejam em tratamento de câncer, que utilizem bolsa de colostomia e ou sonda para alimentação, autistas e outras situações específicas em que o paciente esteja bastante debilitado, quando de seus deslocamentos para as cidades circunvizinhas. Colocada a matéria em discussão, utilizou a palavra o seu autor, o vereador Marcos Lopes, dizendo que esta indicação é essencial para a população, haja vista que pessoas que utilizam sonda gástrica e fazem alimentação via nasal saem pela manhã e não têm onde se alimentar, necessitando se alimentar na frente de outras pessoas, o que é muito constrangedor. O vereador também citou o exemplo dos pacientes que utilizam bolsa de colostomia, reforçando que gostaria que o executivo atendesse este pedido, que não é para ele próprio, mas sim para a população. Na sequência, utilizou a palavra o vereador Francisco Maria Bezerra, parabenizando o vereador
Marcos pela indicação e dizendo que, por ter trabalhado na saúde, sabe destes problemas, sendo que, por muitas vezes, já pagou o lanche ou almoço para os pacientes do próprio bolso, pois via que essas pessoas estavam longe de suas casas e não tinham condições de se alimentar. Ato contínuo. Utilizou a palavra o vereador José Maria Manzotti, dizendo que já teve a experiência de ir para Maringá com este pessoal e pôde perceber pelo semblante das pessoas o quanto estavam abatidas, sendo importante apoiar a indicação apresentada. Dando continuidade, o vereador Marcos utilizou a palavra novamente, complementando sua manifestação no sentido de lembrar das pessoas que realizam tratamento no Hospital do Câncer, onde fica evidenciada a necessidade desse veículo exclusivo. Também utilizou a palavra o vereador Everton Rodrigues Manzotti, dizendo que teve oportunidade de conversar anteriormente com o vereador Marcos sobre as duas indicações apresentadas e que acredita que essas medidas resgatam a dignidade das pessoas, trazendo um alívio muito importante para que possam seguir o tratamento com bastante qualidade, motivo pelo qual parabenizou o vereador pela propositura. Não havendo mais manifestações, o senhor presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos em turno único de votação, encerrando-se a ordem do dia. Explicações pessoais. Iniciou o período de explicações pessoais o vereador Alan Marinho, dizendo achar interessante os vereadores fazerem suas indicações, que é um dever, mas preferiu abordar uma dinâmica diferente neste início de mandato. Disse que no final do ano passado, quando se dedicou ao período de transição, aprofundou bastante sobre as demandas e necessidades do município, identificando que existe muita margem para a evolução, que seria muito cômodo para si, em particular, apresentar 2, 3 ou até 10 indicações, apontando o que pode melhorar no município. Mas optou por buscar fazer acontecer, motivo pelo qual procurou os chefes de departamento para dialogar e não para tirar suas respectivas autonomias. Acaso apresente uma indicação que já esteja em planejamento ou execução. O vereador citou na data de hoje esteve reunido com a secretária de Educação, a senhora Aline Costa, juntamente com as senhoras Adriele e Dani, em uma conversa muito produtiva, onde identificou que seu pensamento vai ao encontro do que elas pensam, sendo justo dar um tempo para que possam se adequar e colocar o trabalho que pretendem. O vereador citou também que na semana passada esteve no Departamento de Meio Ambiente, onde foi muito bem recebido pelo secretário Nivaldo Manzotti e pelos senhores Alex Martião e Edivaldo Nelly, onde conversaram sobre os projetos desta pasta. Ainda em sua manifestação, o vereador disse que nesta oportunidade verificou uma questão muito sensível e custosa para o município, que é a causa animal, tendo identificado que os atendimentos realizados no mês de janeiro alcançaram os valores de aproximadamente R$10 mil, o que lhe chamou a atenção, descrevendo detalhadamente os tipos de atendimento que foram realizados. Disse que é preciso defender essa causa, mas é importante que a população tenha conscientização sobre o tema, pois adotar um animal de rua e buscar o poder público para sanar os problemas está sendo muito custoso para o município, já que estes valores poderiam estar sendo aplicados em outros setores, como, por exemplo, a restauração do CMEI, que necessita de atenção para atender a demanda e que é uma necessidade real da população de São Tomé. Ato contínuo. Utilizou a palavra o vereador Everton, comentando sobre a fala do vereador Alan, dizendo que a educação e a causa animal são demandas públicas importantes e que não podemos fechar os olhos para elas, sendo louvável a atitude de informar a sociedade e trazer alternativas. O vereador Everton comentou ainda que no último sábado esteve pensando sobre um encontro sobre outro tema muito relevante e que certamente ainda será bastante debatido nesta casa, que é a questão da segurança pública, abordando a situação atual do policiamento de nossa cidade, que não conta com um efetivo fixo, mas sim itinerante, compartilhando
Disse que, diante disso, reuniu-se com o tenente Otoniel Coelho Neves, um cidadão muito dedicado à causa pública, juntamente com o soldado Nogueira, onde tiveram uma conversa sobre os trabalhos desenvolvidos na cidade. A exemplo da recente atuação no sentido de desmontar alguns pontos de tráfego no município. Na oportunidade, o vereador protocolou um ofício junto ao tenente, solicitando que se empenhe no sentido de manter todos os policiais fixos em nosso município, haja vista que no momento de uma emergência pode acontecer da equipe estar em Japurá, prejudicando o direito e a segurança do cidadão de São Tomé. Solicitou ainda que o efetivo esteja presente nas escolas municipais, especialmente nos horários de entrada, intervalo e saída dos alunos, sem também descuidar das escolas estaduais. Finalizando, o vereador disse que ficará agora no aguardo do retorno acerca do ofício. Dando continuidade, utilizou a palavra o vereador Erivaldo, parabenizando o vereador Marcos pelas indicações apresentadas e dizendo que, embora o vereador Alain tenha se manifestado no sentido de que temos que ir conversar diretamente, também é preciso que seja feito algo na Câmara para ficar registrado e proporcionar que a população acompanhe o trabalho dos vereadores. Ainda em sua manifestação, o vereador Erivaldo abordou o tema da segurança pública, trazido pelo vereador Everton, dizendo que é um setor carente de material humano, sendo desde o ano de 1997, quando iniciou como vereador, acompanha discussões neste sentido. Infelizmente, vê que a cada ano o quadro de policial é menor. Citando que no mandato anterior, juntamente com os vereadores, então, vereadores Lousada e Toninho, foram pessoalmente fazer esta mesma solicitação, tendo recebido resposta negativa, amparada justamente na falta de policiais. Torcendo para que agora essa solicitação possa ser atendida. Por fim, utilizou a palavra o senhor presidente, o vereador Adailton, parabenizando o vereador Marcos pelas indicações e dizendo que já esteve no Hospital do Câncer em Maringá, quando acompanhava alguns pacientes, também conhecendo a realidade das pessoas que necessitam fazer os seus tratamentos em situações onde estão debilitadas, sendo importante um carro exclusivo para que não necessitem aguardar os demais pacientes. Destacando ainda a importância do kit lanche, motivo pelo qual entende que essas indicações, se atendidas, serão muito importantes para as pessoas. Não havendo mais manifestações, o senhor presidente agradeceu a presença de todos sobre a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual eu, Anderson Vinícius Rich Ferreira, procurador legislativo, sob a supervisão do primeiro secretário, lavei a presenteada, que depois de lida e aprovada, será assinada na forma regimental. Adailton de Oliveira, presidente, Everton Gonzalez, primeiro secretário. Fica essa ata em discussão. Não havendo uma manifestação, declara a ata aprovada. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente recebido e das matérias que tramitam na casa. Farei a leitura do ofício 63/2025, São Tomé, 13 de fevereiro de 2025. Resposta, ofício 06/2025. Do prefeito municipal em exercício para o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Tomé. O assunto: resposta pelo chefe do executivo às indicações 01, 02 e 03/2025 da Câmara Municipal de São Tomé. Trata-se de manifestação acerca das indicações 01, 02 e 03/2025 da Câmara Municipal de São Tomé, conforme abaixo descrito. Indicação 01/2025. Indica
a possibilidade para que seja realizado o serviço de pintura dos redutores de velocidade, dos meios-fios e da sinalização horizontal, bem como a colocação e ou substituição das placas de sinalização vertical das vias de nosso município. A respeito de tal matéria, informamos que o município de São Tomé será contemplado com emenda parlamentar no importe de R$2.500.000, onde serão realizados aproximadamente 36 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico e, em ato contínuo, será providenciada sinalizações horizontais, verticais, pintura de faixas informativas, ainda construção de redutores de velocidades e construção e manutenção de meio-fio. Ademais, nas localidades onde não serão atendidos por meio de recapeamento asfáltico, já está sendo providenciadas podas de árvores para a liberação visual das sinalizações obstruídas. Ainda nos locais onde não possuem sinalização, será implantado com brevidade sinalização horizontal, vertical e ou pintura de faixas informativas. Indicação 02/2025 indica a possibilidade para que seja realizado projeto de lei visando autorizar a redução em parte da jornada de trabalho para os servidores públicos municipais, que sejam pais ou responsáveis para acompanhamento de pessoa com deficiência. A respeito de tal matéria, importante informar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, recurso 1237867, que decidiu por unanimidade pelo direito à redução da jornada de trabalho de 30% a 50% dos servidores estaduais, municipais com filhos com deficiência. Desta feita, cada funcionário que se enquadrar na referida questão deverá encaminhar ofício ou requerimento ao RH para análise de cada caso em concreto em relação ao percentual da redução da jornada de trabalho. Indicação 03/2025 indica a possibilidade para que seja realizada a instalação de bebedouros públicos com água potável para consumo gratuito pelos munícipes em locais de prática de atividades públicas, estádio municipal, pistas de caminhada e outras áreas que possam vir a ser construídas com esse fim pelo poder público. A respeito de tal matéria, entende-se possível a viabilização do atendimento da citada indicação. Para tanto, necessário preliminarmente um estudo de local adequado para a instalação dos pontos de hidratação, no sentido de evitar possíveis danos a serem causados por vândalos e a geração de prejuízos ao município. Sem mais, para o momento, colocando-me à disposição para quaisquer novos esclarecimentos que se fizerem necessário, no mais, reitero os protestos de elevada estima e apreço. João Paulo Travassos Rade, prefeito em exercício. Agora a leitura de uma indicação. Indicação 06/2025. Senhor Presidente, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, venho à presença de Vossa Excelência apresentar a presente indicação, solicitando desde já que a mesma seja incluída em pauta para apreciação, discussão e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao chefe do Executivo Municipal, indicando-lhe que providencie câmeras de segurança para serem instaladas em pontos estratégicos da cidade.
A justificativa. De acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, no âmbito e competência da atribuição do cargo de vereador, trago ao plenário a presente indicação, levando ao Executivo para que este possa adquirir câmeras de segurança para serem instaladas em pontos estratégicos do município, com o objetivo de modernizar e implementar um sistema de segurança moderno e eficaz, em que tenhamos condições de proteger a vida, o patrimônio público e particular dos cidadãos e cidadãs de São Tomé. Essa medida vem de acordo com o interesse popular, pois ajudará a coibir atos de violência e ilícitos de qualquer natureza, trazendo à nossa população mais equipamentos de pessoal, com o fito de garantir a ordem em nossa cidade. A prevenção sempre é o melhor remédio, e o monitoramento por câmeras é um instrumento que contribui nesse sentido. Outras cidades que têm essa cobertura mostrou que houve redução de crimes típicos como vandalismos, furtos e roubos, auxiliando muito as equipes policiais na elucidação desses casos pela disponibilidade das imagens para as forças de segurança pública nas investigações. Ainda faço um pedido especial, que a meu ver é importante nessa indicação. Possa o prefeito destinar câmeras de segurança às 3 instituições escolares municipais: Escola Municipal 25 de Julho, CEMEI Casa de Davi e CEMEI Sonho Mágico, para que nossas crianças e toda a sociedade sejam sempre uma das prioridades do poder público, em se tratando de proteção e segurança. Nesse sentido, proponho aos pares nessa casa e posteriormente ao chefe do Poder Executivo que aprove a presente, pela importância que o tema reflete na vida do povo de São Tomé. São Tomé, 17 de fevereiro de 2025. Everton Rodriano Manzotti, vereador. Fica a indicação incluída na ordem do dia. Não havendo mais nada a ser lido, dou por encerrado o expediente. Passo a sessão para a ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum e declare a presença dos senhores dos vereadores presentes na sessão. Senhor Presidente, esta Casa de Leis conta com a presença de 6 vereadores que possuem quórum regimental necessário para discutir e votar as proposições em pauta. Havendo quórum legal, passamos a apreciar as seguintes matérias. Turno único de votação da indicação 06/2025, de autoria do vereador Everton Rodriano Manzotti, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal que providencie câmeras de segurança para serem instaladas em pontos estratégicos da cidade. Fica a matéria em discussão. Senhores vereadores. Eu trago novamente boa noite, senhor presidente, boa noite aos meus colegas vereadores, boa noite ao pessoal que está aqui presente, boa noite ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Esse tema a gente tem trabalhado ele de uma forma mais incisiva esses dias por conta da importância. Claro que tudo é importante na área pública, mas quando nós percebemos que algo está evidentemente pronto para ser melhorado, a gente precisa trazer aqui no plenário e levar ao chefe do Poder Executivo. E eu percebi que isso seria uma pauta importante. Conversando há uma semana atrás com os policiais, primeiro com o tenente, depois com o soldado, numa conversa mais informal, tive toda essa dimensão daqui da nossa cidade. Posteriormente, o próprio tenente pediu se eu podia participar de uma reunião com o prefeito para que ele levasse então o capitão da companhia de Cianorte, que comanda todas as cidades daqui da região, para que ele também se colocasse ali naquele momento para analisar a nossa situação e, de forma geral,
velocidades. A gente sabe, como disse o vereador que hoje não está presente, né, a gente sabe dessa falta do policiamento fixo. Mas o que eu achei importante na conversa, que foi muito produtiva, é que nós sempre possamos dar um passo a mais nessa questão. Não tem um efetivo? Aumente um pouco mais as horas das equipes que estão aqui. É um passo. Fora isso, o que nós, enquanto poder público, podemos agregar para que isso seja mais efetivo? Aí veio essa questão que eu acho essencial, que é a instalação de câmeras de segurança em alguns pontos estratégicos do município. São Tomé está sem esse tipo de cobertura. Vocês têm já essa noção de como é importante. Vai fazer muita diferença aqui para a nossa população. Nessa conversa, nessa reunião que tivemos ali no Poder Executivo, foi citada a cidade de Cianorte, que conta com 30 câmeras. Vamos expandir para 70 câmeras. Que sinal está sendo dado para nós? É evidente que nós precisamos ir nessa linha também. Outro dado interessante, em Cianorte, os maiores índices de recuperação de furtos de veículos têm sido nessa companhia. Vocês já entenderam por quê? Porque tem um sistema eficiente, moderno, de monitoramento. Japorá também conta com isso. Diferente, mas como? Então, é mais que plausível que nós passamos essa pauta também para que o prefeito possa, dentro das circunstâncias que são possíveis, implementar essa indicação. Então, eu deixo aqui para vocês analisarem e acredito que nós teremos maior segurança, maior êxito com esse tipo de indicação que eu acabei de ler para vocês. Nenhum vereador mais se manifestando submeta a matéria em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os contrários se levantem. Fica a matéria aprovada por unanimidade de votos em turno único de votação. Não havendo mais matérias sujeitas à deliberação do plenário, dou por encerrada a ordem do dia. Declaro aberto o espaço para explicações pessoais, ficando a palavra livre aos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, companheiros aqui de bancada, doutor Vinícius, quem acompanha a gente aqui presencial e quem acompanha a gente via rede social. Continuando o meu projeto, a minha dinâmica de estar visitando os departamentos, eu hoje estive reunido com o chefe de departamento de saúde, né? Então, o ex-vereador Lousada, e fui muito bem recebido. A gente teve uma conversa, acho que muito proveitosa. Ele me passou a questão de demandas, as questões de dificuldades, que como eu citei na última reunião, é recorrente, porque é um momento de transição, né? Todo mundo está pegando agora e trabalhando e tentando executar da melhor maneira. E, enfim, acho que creio que está dando um andamento ali de acordo com as limitações que a gente sabe também que existe dentro do município, né? Ele até abriu as portas para os demais vereadores, até a população que queira conversar, saber o que as dificuldades que tem hoje o Departamento de Saúde, que é um departamento hoje de frente. Nossa, é um assunto muito delicado. E inclusive pediu ajuda da gente, né, vereadores, para estar indo lá conversando, alguém que representa os deputados, para estar buscando meios
a gente está trazendo recurso e potencializar o atendimento clínico, médico, exame que tem aqui no município, que a demanda hoje é muito alta. E vou continuar visitando os departamentos, né? Queria citar aqui também, a gente, esse mês de fevereiro, é um mês que a gente vai estar adentrando na safra, na colheita de soja, e muita gente também se preparando para o cultivo do morango, gente que adquire muda, gente que planta sua própria matriz e vai fomentar essa causa que não é só a questão de agricultura, mas hoje abrange o turismo em Santo Tomé, é muito falada na região. Hoje Santo Tomé é conhecido pelo cultivo do morango, o famoso polybag, que é importante, traz recurso, traz significância para essa área que é importante da agricultura. E citar que já estão, como eu transito bastante nas áreas rurais, já está sendo feita essa manutenção das estradas, visto que, como eu citei, já vamos começar a safra, né, principalmente de soja, e é importante o pessoal da agricultura estar escoando o seu produto, a sua produção. E ali posso dar o exemplo da Estrada Maia, que foi feito, né, passado a máquina, o rolo compactador. Falta algumas coisas ainda, questão das caixas de contenção na beirada, para segurar essa água, mas eu creio que vai ser sanado. E creio que também, acho que as demais estradas do município vão estar sendo amparadas, tendo esse olhar, justamente para estar dando essa condição do pessoal estar escoando sua produção e transitando, que a gente tem o ônibus escolar, que é um ativo do município que passa, né, e usa muito com frequência essas estradas rurais. E, enfim, vou estar visitando, então o secretário de pátio, a gente vai estar alinhando, provavelmente ele já deve ter esse projeto. E parabenizar o vereador Everton pela indicação. Acho que eu pensava muito nesse sentido também, principalmente nas escolas. Eu que tenho meus filhos, que eu levo eles às vezes e converso com alguns pais, principalmente na 25 de julho, após assim que concluiu aquela obra da Estrada Rodeio, o fluxo de veículo ali aumentou muito, né? Então é perigoso. E sempre cobram, sempre que eles podem, eles estão cobrando a gente para estar fazendo alguma coisa. E eu já procurei o executivo, antes mesmo de representar essa casa, vou estar procurando novamente para a gente estar buscando os meios para estar resolvendo isso aí. E a Câmara, ela pode ajudar porque ela inibe, né? Ela inibe a ação, como é que fala? Uma ação que vai colocar em risco, né, a vida, os bens que estão ali, principalmente as crianças, né? E eu acho que é louvável essa questão da gente estar colocando câmeras em lugares estratégicos para estar inibindo essa questão. Do mais, né, agradecer a palavra do presidente, é isso aí. Complementando essa observação que você faz, vereadora Dona, eu somo a primeira parte dela, observando esse trabalho que tem feito pelas secretarias aqui do município, diante de toda a circunstância, pelo governo de transição, é um governo que tem uma natural dificuldade pelas circunstâncias, mas que eu percebo tem sido assim uma resposta muito positiva. Tem trabalhado dentro daquilo que se espera em cada secretaria. Porque o empenho, e eu comentei isso no começo desse ano, é colocar a máquina pública para que ela trabalhe em favor da sociedade. Foi o que eu disse aqui no começo da nossa legislatura. E assim a gente espera que isso aconteça sempre, né? Que nossos mandatos estejam assim, abertos para essa busca da solução e da viabilidade
das políticas públicas. Fechando essa questão da segurança, o que nós pretendemos é trazer essa sensação de paz aqui no município, para que vocês estejam em casa, quem nos assiste, e seus filhos tenham essa segurança a mais. É um passo, eu comentei isso com o vereador Alain, cada passo dado nesse sentido é louvável e é importante. Coloco ainda uma situação, eu conversei com o Dr. Vinícius, a gente vai pesquisar um pouquinho mais sobre isso, que é uma outra questão também de segurança pública, e é bom que a sociedade saiba que nós temos um Conselho Municipal de Segurança, onde a sociedade está sendo representada através desse conselho. Iremos pesquisar para saber qual é o ponto que ele está, quem são os membros, como que ele está atualmente. Então, começamos a caminhar, que nós possamos ter sempre mais êxito nessas propostas que aqui são feitas. É isso, obrigado. Muito boa noite, meus amigos de bancada, o pessoal que está aqui na Câmara Municipal, senhores e senhoras de casa, da tua família, Dr. Vinícius. Quero parabenizar o Everton pela atitude, pela indicação, porque isso daí nós estamos, o Everton pensou muito na família de Santo Tomé, porque nas escolas, nos CMEs, nós temos nossos filhos que estudam lá, e nossos filhos, os filhos de Santo Tomé, é o melhor que nós temos para dar para ele, a segurança do município, a nossa segurança, porque eles são o futuro nosso. Muito obrigado, que Deus continue sempre nos abençoando. Bom, eu também quero dizer aqui que é muito louvável, né, a indicação dele, porque as câmeras de segurança nos pontos, né, da cidade é muito importante, porque quando acontece alguma coisa e às vezes a pessoa se invade, mas puxa a câmera e vê o que aconteceu ali, muito mais fácil de identificar, né, e muitas coisas que acontecem, passa pela câmera, fica muito mais fácil para as autoridades localizar e corrigir os erros que acontecem, né, e evita muitas coisas que a gente, às vezes, que pode ser ruim para a população, e é uma fonte para as autoridades, né? É muito, eu deixo aqui meus parabéns também, vereadora, pela sua indicação. E também, né, agradecer a todos que vêm aqui participar da reunião, nos acompanhando, pode trazer ideias para a gente aqui, para todos os companheiros, né, que vê os pontos da cidade, tanto a população que nos ouve em casa, pode procurar os vereadores do tal bairro, às vezes a gente não vê, mas trazer as opiniões para a gente, que é tudo louvável para a gente aqui analisar, né? E agradecer a presença de todos que aqui estão, os companheiros, vereador, doutor Vinícius, do rapaz que nos faz a transmissão, de todos os companheiros que, e as senhoras que estão em casa, né, nos acompanhando, sabendo o que acontece aqui, das indicações que chegam aqui, das falas dos vereadores, é muito importante acompanhar. E sobre a proteção de Deus, dou para encerrar a presente sessão.